pessoal, sejam bem-vindos de volta. Essa é a nossa segunda parte da aula de métodos de arquivamento. Por que nós resolvemos dividir essa aula? Porque é um conteúdo muito extenso. Então, a gente partiu para você ter aquele tempinho de levantar, ir lá beber uma água e voltar para terminar de assistir. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. E agora nós vamos dar início ao estudo do método geográfico. Também é um método básico e também é regido pelo sistema direto. Vamos lá para as características do método geográfico. É o sistema direto, a busca é feita diretamente ao documento. Este método é preferido quando o principal elemento a ser considerado em um documento é a procedência ou local. Eu até já tinha comentado isso com você quando a gente fez uma questão analisando o sistema direto e indireto, lembra? Então, é importante você saber que o método geográfico leva em consideração a procedência ou local. As melhores ordenações geográficas são nome do estado, cidade correspondente, nome da cidade, estado e correspondente. Nós vamos destrinchar isso, tá? Fique tranquilo. Quais são as vantagens e as desvantagens do método geográfico? Vantagens, ele é direto e tem fácil manuseio. Desvantagens. Exige duas classificações, o local e o nome do correspondente. Além disso, existe a ordenação de acordo com a correspondência com outros países. Então, a gente tem de acordo com o estado, de acordo com a cidade, de acordo com o país. Vamos ver cada um deles, tá? Vamos lá. Método geográfico, nome do estado, cidade e correspondente. Quando se organiza um arquivo por estados, as capitais devem aparecer em primeiro lugar. Então, se eu decido ordenar por estado, em primeiro lugar da minha ordenação vem as capitais. Por estado, vamos ler de novo. Quando se organiza um arquivo por estados, as capitais devem aparecer em primeiro lugar. Por estado, em primeiro lugar por estado, independentemente da ordem alfabética em relação às demais cidades, que deverão estar dispostas após as capitais. Luciana, mesmo se a capital começar com Z, eu vou colocar ela em primeiro lugar? Sim. Se eu resolvo ordenar por estado, eu coloco a capital em primeiro lugar, independente da letra que a capital comece, e em seguida eu ordeno as demais cidades do meu estado em ordem alfabética. Só quem tem prioridade é a capital. O resto, os meros mortais, né, as outras cidades, seguem a ordem alfabética normalmente. Neste caso, há necessidade de se utilizar guias divisórias com notações indicativas dos nomes dos estados. Como ficaria, Luciana? Me dá um exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo para você. A gente faz primeiro estado, né, que é como eu escolhi organizar. Em seguida, a cidade e o correspondente. Aí que o estado, primeiro exemplo, Amazonas. Aí a primeira cidade que eu coloco aqui é a capital, Manaus. E aqui eu coloquei o correspondente, que é o nome da pessoa que segue a regra da alfabetação, tá? Aí aqui Souza Luísa. Em seguida, Amazonas, cidade Itacoatiara, correspondente Nunes Antônio. Então, esses foram referentes ao estado do Amazonas. Só para mostrar para vocês que primeiro vem a capital, segundo vem as cidades. Independente da ordem alfabética da capital, ela fica em primeiro lugar e em seguida vem as cidades que seguem a ordem alfabética. Rio de Janeiro, vamos lá, estado Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro capital, né? Correspondente Rodrigues Isabela. Em seguida, eu venho uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Coloquei aqui Rio de Janeiro, estado, cidade Niterói e correspondente eu coloquei Alves Helena. Beleza, Luciana, resumindo, então fica como? Quando eu resolvo ordenar por estado, em primeiro lugar eu coloco a capital do meu estado e em seguida eu coloco as demais cidades em ordem alfabética e todas as cidades com um correspondente. Agora nós vamos ver o método geográfico de acordo com a cidade. Nome da cidade, estado e correspondente. Quando o principal elemento da identificação é a cidade e não o estado, deve-se observar a rigorosa ordem alfabética por cidades, não havendo destaque para as capitais. Então, qual que é a diferença de quando eu escolho ordenar por estado e quando eu escolho ordenar por cidade? Quando eu ordeno por estado, eu tenho que dar destaque à capital, ficando a capital em primeiro lugar e as demais cidades em ordem alfabética. Já quando eu resolvo ordenar por cidades, todas as cidades ficam em ordem alfabética, independente de ser ou não a capital.
Cidade, por exemplo, Itacoatiara, do Amazonas, correspondente ao nome de uma pessoa, né, Nunes Antônio, ela vem antes de Manaus, porque o I está antes do M no alfabeto, né? Então, é Itacoatiara e Manaus. Agora, quanto ao Rio de Janeiro, também acontece a mesma coisa. Niterói, o N está antes do R, então Niterói fica primeiro do que Rio de Janeiro, a capital. Tranquilo, né? Nesse caso, não é necessário o emprego de guias divisórias, como a gente viu que para os estados seria, né? Nesse caso, não é necessário o emprego de guias divisórias correspondentes aos estados, pois as pastas são guardadas em ordem alfabética pela cidade. É imprescindível, porém, que as pastas tragam os nomes dos estados em segundo lugar, porque há cidades com o mesmo nome em diferentes estados. Por exemplo, aqui a gente trouxe Brasília, entre parênteses, Distrito Federal, e o correspondente Castro Luciana, e Brasília, Minas Gerais, Leite Edson. Gente, eu nem sabia que tinha outra cidade no Brasil chamada Brasília, mas tem sim uma lá em Minas Gerais. Por isso a importância da gente colocar o nome do estado entre parênteses posteriormente à cidade. Agora nós vamos ver o método geográfico de acordo com os países. Correspondência com outros países. Quando se trata de correspondência com outros países, coloca-se em primeiro lugar o país, seguido da capital e do correspondente. As demais cidades serão dispostas em ordem alfabética após as respectivas capitais dos países a que se referem. Por exemplo, país, França, cidade, primeira capital, né? Paris, correspondente Unesco. Depois eu vou ordenar as cidades em ordem alfabética, que eu trouxe como exemplo. País, França, cidade, Lyon, correspondente Vadim Roger. Por exemplo, gente, o L no alfabeto vem antes do P, mas como Paris é a capital, ela tem prioridade, então ela fica primeiro. Em seguida, a gente trouxe um exemplo de Portugal. Capital de Portugal, Lisboa, então fica Portugal, Lisboa, aí correspondente Albuquerque, Maria. Em seguida, eu vou ordenando as demais cidades, né? Eu trouxe como exemplo para vocês Portugal, país, cidade, Porto, correspondente Oliveira, Diego. Agora, nós vamos começar a analisar os métodos numéricos, ainda dentro dos métodos básicos, mas agora analisando os métodos numéricos. Como você pode perceber aí já de cara, eu coloquei um símbolo amarelinho para destacar para você que os métodos numéricos, eles são do sistema indireto. Isso mesmo, métodos numéricos do sistema indireto. Os métodos que a gente tinha visto até aqui, o alfabético e o geográfico, eles são do sistema direto. Já os métodos numéricos são do sistema indireto, isso mesmo. Principal elemento do método numérico é o número. Bem óbvio, né, gente? Sistema indireto. Para se localizar um documento ou pasta, há que se recorrer ao índice alfabético, em fichas, que fornecerá o número sobre o qual o documento ou pasta foram arquivados. A escolha deve recair sobre um dos seguintes métodos. Se ele vai ser um numérico simples, numérico cronológico ou dígito terminal. Um desses três, nós vamos estudar cada um desses, tá? Fique tranquilo. A numeração obedece somente à ordenação sequencial, embora a disposição física das pastas, nas gavetas ou estantes, possa apresentar peculiaridades próprias a cada método. Agora, falando do método numérico simples, constitui-se na atribuição de um número a cada correspondente ou cliente, pessoa física ou jurídica, obedecendo-se à ordem de entrada ou de registro, sem qualquer preocupação com a ordenação alfabética, já que o método exige um índice alfabético remissivo. Por exemplo, o João Pedro Rodrigues entrou primeiro na minha instituição, fez o cadastro primeiro, então o nome dele vem primeiro. Depois, quem fez o cadastro segundo, Ana Maria Castro, fica em segundo. Terceiro, Banco do Brasil, que a gente viu que pode ser pessoa física ou jurídica. Quarto, Antônio de Almeida. E 5, Mariana Schmidt. Ah, Luciana, mas o A vem antes do B, o A vem antes do J. A ordenação alfabética não importa aqui, porque eu decidi fazer pelo número. Então, essa é uma ordenação numérico simples. O método numérico simples, feitas algumas adaptações, tem ampla aplicação nos arquivos especiais. Lembra dos arquivos especiais que a gente já estudou? Exemplos de arquivos especiais, Luciana.
discos, fotografias, filmes e fitas sonoras. Lembra que a gente estudou que os arquivos especiais são feitos em suportes especiais? Lembra disso? Você não pode esquecer, hein? Tá revisando? Tem que revisar. E, então, arquivos especiais e especializados. O que são os arquivos especializados? Por exemplo, projetos de engenharia, prontuários médicos. Os arquivos especializados são aqueles de áreas especializadas. Lembra? Não pode esquecer, hein? Agora nós vamos ver o método dígito terminal. Este método surgiu em decorrência da necessidade de serem reduzidos erros no arquivamento de grande volume de documentos, cujo elemento principal de identificação é o número. Nós vimos, né, que o dígito terminal está entre os métodos básicos numéricos. Os documentos são numerados sequencialmente, mas sua leitura apresenta uma peculiaridade que caracteriza o método. Os números, dispostos em 3 grupos, de 2 dígitos cada um, são lidos da direita para a esquerda, de trás para frente, formando pares. Como é, Luciana? É exatamente isso. Eles pegaram um número e dividiram em 3 pares. Então, vai ficar 2, 2 e 2. E aí ele vai ler o número de trás para frente. Não tem aquela nossa leitura convencional. Luciana, como é isso? Vou te explicar, fica tranquilo. Aqui eu trouxe o exemplo. Por exemplo, o número 829.319. Como fica isso, Luciana? Junta de 2 em 2. Forma bloquinhos de 2 em 2. Fica 19, 93 e 82. E eu vejo de trás para frente. Então, eu vou ordenar pelo 19. 19, 93 e 82. Beleza? É um pouco novo isso, né? Mas você vai ver que é fácil. É só ter atenção. Vai pegar um número, dividir ele em 3 pares. E vou ler de trás para frente. É isso, a informação é basicamente essa. Pega o número, divide em 3 pares e leio de trás para frente. Por isso que é dígito terminal. Pense dígito terminal, eu leio do término, do fim para o início. Pensa assim, tá? Quando o número for composto de menos de 5 dígitos, serão colocados zeros à sua esquerda para sua complementação. Por exemplo, o número 42.504 vira 04.254. E eu ordeno pelo 54, lembra disso. Ainda falando sobre o método dígito terminal, vamos agora comparar o método numérico simples com o dígito terminal. Comparando-se a numeração dos métodos numérico simples e dígito terminal, tem-se a seguinte representação. Aqui eu tenho a ordenação pelo numérico simples, vem os 56.212, em seguida 86.212, depois 94.217, 218.703. Você percebeu que o 218.703 é o último na ordenação de numérico simples. Agora, se eu transformo ele em dígito terminal, vai ficar 038721, que é o meu primeiro número na ordenação dígito terminal. Por quê, Luciana? Porque o 03 vem antes das outras terminações. E os demais números vão ficar como? 126205, 126208 e, por fim, 174209. Olhando sempre de trás para frente. E agora, como você pode perceber, eu ordenei de trás para frente. Primeiro veio 3, depois veio 12, depois veio 17. Luciana, e aí, no caso, quando eu tenho 2 vezes o mesmo número, aí eu passo para o próximo par, lendo de trás para frente. Por exemplo, aqui o 12. Os dois terminam com 12, aí o segundo par é o quê? 62. Aí eu tenho que ir para o terceiro para analisar. Quem vem primeiro, 05 ou 08? 05, né? Então, o 126205 fica antes do 126208. Eu sei que é um pouco confuso, mas não é difícil, tá? Fica tranquilo. Vamos recapitular aqui. Então, eu pego o número e transformo em 3 pares. 3 pares e leio de trás para frente. Ah, Luciana, mas se meu número não for composto de 6 dígitos, eu completo com zeros à esquerda até completar 6, para fazer 3 pares e ler de trás para frente. Tranquilo? Agora, para finalizar o método dígito terminal, eu trouxe aqui para vocês as vantagens e as desvantagens desse método. Vantagens: redução de erros de arquivamento, rapidez na localização e arquivamento, uma vez que trabalha com grupos de 2 dígitos, expansão equilibrada do arquivo distribuída em 3 grandes grupos e possibilidade de divisão equitativa do trabalho entre os arquivistas. Quais são as desvantagens?
Leitura não convencional dos números tem sempre que lembrar dígito terminal do término, do final para o começo, para o início. E outra desvantagem é a disposição física dos documentos de acordo com o sistema utilizado na leitura. Agora, finalizados os métodos numéricos, nós vamos iniciar os métodos ideográficos ou por assunto. Ideográfico faz referência a assunto, tá? Se você vê essa palavra na sua prova, em uma questão, não se assuste. Quando você vê lá ideográfico, escreve em cima assunto para você não se esquecer do que se refere. Quase toda organização dispõe de certo número de documentos que devem, com vantagem, ser arquivados por assunto. Os referentes à administração interna e suas atividades fim, por exemplo. O método de arquivamento por assunto não é, porém, de fácil aplicação. Então, é bom que você já saiba que o método por assunto ele não é de fácil aplicação, pois depende de interpretação dos documentos sob análise, além de amplo conhecimento das atividades institucionais. No entanto, é o mais aconselhado nos casos de grandes massas documentais e variedades de assuntos. Então, ele não é fácil, mas em determinadas situações, como de massas documentais acumuladas, ele é recomendado. Não existem esquemas padronizados de classificação por assunto, como ocorre em relação à biblioteconomia, que a biblioteconomia ela já tem um padrão, né, que é o CDD e o CDU. CDD, que é a classificação decimal de Dewey, eu não sei se estou falando certo, e classificação decimal universal. Assim, cada instituição deverá, de acordo com suas peculiaridades, elaborar seu próprio plano de classificação, em que os assuntos devem ser agrupados sob títulos principais e estes subdivididos em títulos específicos, partindo-se sempre dos conceitos gerais para os particulares. Então, como nos arquivos não tem uma classificação padronizada, porque cada instituição tem suas peculiaridades, as instituições precisam elaborar, né, as suas classificações e elas vão sempre de conceitos do geral para o particular. Dentro do método ideográfico, nós temos subdivisões. No arquivamento por assunto, podem ser adotados os métodos alfabéticos e numéricos. Cuidado para não confundir, que lá no começo nós vimos que tem os métodos diretos, né? Alfabético e numérico. E aqui dentro do ideográfico nós temos uma subdivisão chamada alfabético e numérico. Lá, na verdade, era alfabético e geográfico, né? Aqui é alfabético e numérico. Cuidado para não confundir, tá bom? Nós vamos trabalhar cada um desses métodos, tanto alfabético quanto numérico, para que você não se confunda. Então, métodos ideográficos, né? Métodos por assunto alfabéticos. Quando o volume e a diversidade de assuntos da documentação a ser arquivada são pequenos, deve-se adotar um método alfabético, que poderá obedecer à ordem dicionária, à ordem do dicionário ou à ordem enciclopédica. Como funciona isso, Luciana? Se seguir a ordem do dicionário, os assuntos isolados são dispostos alfabeticamente, obedecendo-se somente a sequência das letras. Lembra como é onde você pega um dicionário para pesquisar uma palavra? Você vai seguindo a sequência alfabética das letras. Um exemplo desse método ideográfico alfabético. Cursos de doutorado, o C vem antes do E, que é exposições de publicações, depois impressão de livros e, por fim, pesquisas de economia. O outro método ideográfico alfabético é o enciclopédico. Os assuntos correlatos são agrupados sob títulos gerais e dispostos alfabeticamente. Ele pega um tema e dentro desse tema ele vai ordenar de forma alfabética. Com a ordenação enciclopédica, surgem os primeiros esboços de esquema de classificação. Exemplo, tema geral, cursos. Aí eu tenho cursos de especialização, cursos de formação. Outro tema geral, pesquisas. Eu tenho pesquisas de administração, pesquisas da área da saúde. Então, dentro do método ideográfico alfabético, a gente tem a ordenação conforme o dicionário e a ordenação enciclopédica. Agora, dentro do método ideográfico, como nós vimos, também tem o método ideográfico numérico. Os métodos numéricos ideográficos, ou de assuntos mais conhecidos, são 3. Duplex, decimal e unitermo. Luciano, o que é isso? Calma que a gente vai aprender.
Duplex, ele é um numérico ideográfico, numérico de acordo com o assunto. A documentação é dividida em classes no duplex. Ele tem uma vantagem que é ter um número ilimitado de classes. E ele é separado por traços. Luciana, tem que saber isso? Tem, porque você vai ver que o decimal é separado por pontos. Isso é uma diferenciação. Então, o duplex tem número ilimitado de classes e é separado por traços. Exemplo aqui, 0, administração geral, 1, pesquisas. Aí 1-1, psicologia, 1-1, aplicado ao trabalho. Então, seria pesquisa de psicologia aplicada ao trabalho. Então, lembra, duplex, número ilimitado de classes e separados por traços. Agora, nós temos o método ideográfico numérico decimal. Ele é um método numérico ideográfico. A base é a técnica do sistema decimal de Melville-Dewey, que é o CDD. Ele se embasou no CDD, não é igual, tá? É só uma inspiração. Ele teve como inspiração o CDD lá da biblioteconomia. O método decimal vai definir um número limitado de classes, vai dizer que são 10 classes, separado por pontos. Por exemplo, aqui eu deixei o 503.1. E exemplo geral, 000, administração geral, 100 pesquisas, 140 economia, 142 custo de vida, 142.1 seria pesquisa de economia do custo de vida em Brasília e 900 assuntos diversos. Então, só para a gente sedimentar aqui o nosso conhecimento, duplex, ele tem um número ilimitado de classes e é separado por traços. Enquanto decimal vem de 10, né? Número limitado de classes a 10, decimal 10, e é separado por ponto. E por último, nós temos aqui dentro do método numérico ideográfico o método unitermo. Numérico, ele é um método numérico ideográfico, também conhecido como indexação coordenada. Então, é unitermo ou indexação coordenada. Ele foi desenvolvido por Mortimer Taube nos Estados Unidos. E qual que é a função dele? Atribuir número de registro em ordem crescente de acordo com a entrada no arquivo. E, além disso, tem que preencher uma ficha índice com palavra-chave e descrição pormenorizada. Então, eu atribuo um número e faço uma descrição pormenorizada para facilitar essa recuperação da informação. Agora que nós finalizamos os métodos básicos, nós vamos aprender os métodos padronizados. Isso mesmo, sendo métodos padronizados. Quais são os 5 métodos padronizados? Variadex, automático, sondex, mnemônico e rônio. São os nomes diferentes, né? Só automático, que é mais normalzinho, o resto é bem diferente esses nomes. É importante que você saiba diferenciar os métodos básicos dos padronizados, tá? É bem importante que você não misture isso. Então, lembre sempre quais são os padronizados, que são só 5, é mais fácil de lembrar. Variadex, automático, sondex, mnemônico e rônio são métodos padronizados. Nós vamos ver um pouquinho mais a fundo o Variadex, porque ele é um método alfabético que faz uma junção com cores. Então, ele é um método alfabético com cores. Calma que daqui a pouco eu te explico, tá? Como vai ficar isso. O método automático e o sondex não tem aplicação no Brasil. Já o mnemônico e o rônio, eles são métodos obsoletos. Então, a gente não vai estudar eles a fundo. Você só precisa saber que eles estão entre os métodos padronizados, beleza? Agora, como eu te falei, a gente vai aprofundar um pouquinho no método Variadex, que é um método alfabético misturado com cores. Então, lá, ele vai ter as letras e cada grupo de letras vai representar uma cor. Só que não basta ele querer misturar letras e cores, ele ainda vai definir que eu tenho que considerar a segunda letra do nome. Por exemplo, seria Silva Luciana, né? Então, eu tenho que considerar o I, por exemplo. Se fosse Silva Luciana, eu considero o I e não o S. Então, ele é um pouquinho complexo nesse sentido, que ele vai considerar a segunda letra do nome. Então, a segunda letra do nome, o A, B, C, D e abreviações, eu coloco a cor ouro. F, G, H e abreviações, ele coloca a cor rosa. A Luciana Ouro, ali em amarelo, lá no livro da Marilena está escrito ouro. Então, eu não vou inventar de botar amarelo. Trouxe aqui ouro para vocês. E, F, G, H e abreviações vai ser na cor rosa. I, J, K, L, M, N e abreviações na cor verde.
OPQ e abreviações na cor azul, e RST, UWX, YZ e abreviações na cor palha. Então, mas o mais importante que você tem que saber, você não tem que decorar essas classes aqui não, tá? O que você tem que saber de verdade é que o Variadex vai misturar o método alfabético com cores. Pronto. Lembra disso que já vai ser suficiente para você, tá bom? Para finalizarmos os nossos métodos de arquivamento, vamos tratar agora do método alfanumérico. Esse método ele vai misturar letras e números. O método alfanumérico não é nem considerado básico, pois foi concebido a partir do alfabético nominal, e nem padronizado, uma vez que sua aplicação independe de equipamentos e acessórios especiais, tais como pastas, guias e projeções. Ele não é nenhum nem outro. Ele vai ser do sistema semi-indireto e ele vai misturar letras e números. Então, o alfanumérico ele é um pouco diferente dos demais, e é isso, ele vai misturar letras e números. Mas não se preocupe tanto com esse método. Os mais importantes a gente já falou que são os básicos e saber a diferença dos básicos e dos padronizados. Eu trouxe o alfanumérico aqui como um plus, um a mais, para que você saiba que ele é do método semi-indireto e que mistura letras e números. Beleza? Bom, gente, como eu sei que esse conteúdo é muito extenso e para não te deixar desamparado, eu fiz aqui um resumão de todos os métodos para você relembrar. Vamos lá? Dentro dos métodos básicos, nós temos o método alfabético, que é ordenado por nome. E lembra que dentro do método alfabético nós temos as 13 regras. Depois, nós temos o método geográfico, que vai ordenar os documentos por local ou procedência. Lembrando que o método alfabético e o geográfico são do sistema direto. Em seguida, dentro dos métodos básicos também, nós temos o método numérico, que se subdivide em 3, simples, cronológico e dígito terminal. O simples é pelo número do documento, o cronológico pela data, lembra Deus Cronos, do tempo, da mitologia, dígito terminal pelos 2 últimos algarismos, e eu leio de trás para frente, lembra? São 3 pares. Então, e o dígito terminal eu formo 3 pares e leio de trás para frente. E se não tiver 6 dígitos, eu coloco zeros à esquerda para completar o número. Os numéricos, simples, cronológico e dígito terminal, são do sistema indireto. Além disso, dentro dos métodos básicos, nós temos os métodos ideográficos, que são aqueles por assunto, lembra? São subdivididos em alfabéticos e numéricos. O ideográfico alfabético é subdividido ainda em enciclopédico e dicionário. O enciclopédico, ele é em níveis hierarquizados, lembra? Eu tenho um tema geral e subníveis. E já o dicionário, ele é em um único nível e ele é em ordem alfabética, segue a ordem alfabética das letras. O método ideográfico por assunto, ele também tem a subdivisão de numéricos. Os ideográficos numéricos são 3, duplex, decimal e unitermo, indexação coordenada. O duplex são classes ou áreas ilimitadas, lembra? E separados por traços. O decimal é limitado a 10 áreas ou classes e separados por ponto. E depois a gente tem o unitermo, indexação coordenada, que é aquele que eu escolho palavras-chave e faço a indexação do meu documento. Então, esses, rapidamente, são os métodos básicos. Em seguida, nós vimos os métodos padronizados, que são 5. Variadex, que junta o alfabético com cores, o automático e o Sondex, que não tem uso no Brasil, e o mnemônico e o rônico estão obsoletos. E para finalizar, nós vimos o método alfanumérico, que junta letras e números e é do sistema semi-indireto. Então, esse foi o nosso resumão básico, e agora nós vamos para as questões para a gente solidificar, para a gente ver como as bancas cobram e aprender de verdade esse assunto. Bom, pessoal, agora para a gente sedimentar o nosso conhecimento e ver como as bancas cobram esse assunto, vamos fazer uma bateria de questões. Vamos lá, então. Questão de número 1. FUNCAB, Prefeitura de São Mateus do Espírito Santo. Utilizando o método alfabético de arquivamento, qual dos nomes descritos nas alternativas seria colocado na frente dos demais?
Lembra como funciona o método alfabético? Eu pego o último sobrenome na frente, vírgula, o prenome. Então, seria Alencar, vírgula, Rui, Silva, vírgula, Ricardo, Pereira, vírgula, Antônio, Carvalho, vírgula, José, Borges, vírgula, Hugo. Quem vem primeiro? Letra A, né? Então, a letra correta é Alencar, vírgula, Rui. Então, nosso gabarito da questão 1 é a letra... Isso mesmo, letra A. Questão de número 2. Sesgran-Rio BNDES. Quando se organiza um arquivo, utilizando-se o método numérico simples, a preocupação inicial recai somente na atribuição de números a cada novo cliente ou correspondente, obedecendo apenas à ordem de entrada ou registro, como apresentado a seguir. Então, ele vai apresentar a ordem do numérico simples aqui. Um ALBA independente da ordem alfabética. Aí ele apresenta a ordem para a gente, né? 1, ALBA Santos, 2, Bárbara Assunção, 3, Banco Nacional, 4, Alcedo Costa, 5, Ricardo Alves e 6, Banco do Brasil. E isso ele ordenou de acordo com o método numérico simples. Já a ordenação alfabética destes documentos terá a seguinte sequência. Como ficaria se eu fizesse isso de forma alfabética? Lembra? Alba Santos Silva ficaria Silva Alba Santos. Bárbara Assunção seria Assunção Bárbara. Então, Bárbara tem chance de ser o primeiro, né? O número 2 ser o primeiro na ordem. Assunção Bárbara. Banco Nacional não muda, né? Lembra? Alcedo Costa ficaria Costa Alcedo. Alves Ricardo e Banco do Brasil não muda. Então, entre o primeiro quem está disputando é Alves Ricardo e Assunção Bárbara. Quem vem primeiro, o S ou o L? O L, né? Então, tem que ser Alves Ricardo. Então, vai ser o 5. Depois, Assunção Bárbara, 2. Então, a nossa ordem é 5, 2. Das opções aqui de baixo, qual é que tem 5 e 2? Só a letra D, né? Então, a gente já sabe que o nosso gabarito é a letra D. Mas vamos confirmar, então. Vai 5, Alves Ricardo. Depois, Assunção Bárbara. Em seguida, Banco do Brasil, que é com B, né? Depois, o Banco Nacional, porque Banco do Brasil vem antes de Banco Nacional. Banco do Brasil, Banco Nacional. Depois, Costa Alcedo, que é com C, né? Costa Alcedo. E, por fim, Silva Alba Santos. Então, nosso gabarito é a letra... Isso mesmo, letra D de dado. Questão de número 3. CESP-CEBRASP, UNB, TRE Rio de Janeiro 2012. A disposição de documentos pelo nome dos clientes corresponde à ordenação do tipo unitermo. Unitermo que é por nome? Não, né, gente? Quem usa nome é o método alfabético. Nessa questão está? Isso mesmo, errado. Coloquei aqui errado entre parênteses porque o certo seria alfabético. Questão de número 4. CESP-CEBRASP, UNB, SEDUC, Amazonas, 2011. Entre os métodos de arquivamento, o alfabético é aquele que considera como elemento principal o nome. É exatamente isso, né, gente? O alfabético vai levar em consideração o nome. Questão de número 5. CESP-CEBRASP, UNB, MEC, 2009. Quando as pastas que contêm documentos de arquivo de determinado setor são dispostas pelo nome dos correspondentes, isso caracteriza a utilização do método de arquivamento do tipo unitermo? Não, gente, é do alfabético. Essa questão está, isso mesmo, errada. Errada, porque o certo seria do alfabético. Questão de número 6. CESP-CEBRASP, né? UNB, Fundac, Paraíba, 2008. Além dos códigos numéricos e alfabéticos, outra forma adicional de organização de arquivos é aquela realizada por meio do uso de cores, de forma a facilitar a localização dos itens. E aí existe uma que usa as cores, não é? Que é a Variadex. Então, essa questão está? Isso mesmo, está certinha. Questão de número 7. CESP-CEBRASP, UNB, EBC 2011. Os títulos devem ser considerados na alfabetação. O que a gente viu? Que não se considera, né? Título na alfabetação. Olha o exemplo que ele vai dar. Por exemplo, o professor Roberto de Jesus deve entrar como
Jesus, professor Roberto D? Não. Lembra que o título, a formação da pessoa, ela fica entre parênteses no final? Então, essa questão está, isso mesmo, errada. Questão de número 8. CESP, SEBRASP, UNB, EBC 2011. Os sobrenomes que referem grau de parentesco, filho, sobrinho, neto, devem vir acompanhados do último sobrenome na alfabetação. Por exemplo, José Maria de Souza Sobrinho deve entrar como Souza Sobrinho José Maria D. Foi exatamente isso que a gente viu, não é? Então, essa questão está? Isso mesmo, está certinha. Questão de número 9. CESP, SEBRASP, UNB, SEDUC, Amazonas 2011. Em pastas de pessoas físicas, os sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo devem ser separados. O nome Roberto Monte Azul, por exemplo, deve ser referido como Azul, Roberto Monte. Foi isso que a gente viu? Não, né, gente? Está errado. Os nomes compostos por substantivo e adjetivo não se separam. Então, o correto aqui seria Monte Azul, Roberto. Essa questão está? Isso mesmo, está errada. Questão de número 10. CESP, SEBRASP, UNB, SEDUC, Amazonas 2011. Os nomes de pessoas físicas que exprimam grau de parentesco devem ser considerados como parte integrante do último sobrenome, mas não devem ser considerados na ordenação alfabética. E aí? É exatamente isso que a gente viu, né? Os parentescos, eles não são considerados, salvo no caso de os nomes serem completamente iguais, com a única diferenciação sendo o grau de parentesco. Aí, somente nesses casos, passaria a ser considerado. Então, essa questão está certinha, porque essa é a regra mesmo. Questão de número 11. CESP, SEBRASP, UNB, SEDUC, Amazonas 2011. Em pastas arquivadas, a partir dos nomes de pessoas físicas, deve-se considerar no arquivamento sempre o último sobrenome e depois o prenome. O nome João Silva, por exemplo, deve ser referido como Silva João. Foi exatamente o que a gente viu, não foi no método alfabético? Então tá certinho, é isso mesmo. Questão de número 12. CESP, SEBRASP, UNB, SEDUC, Amazonas 2011. Caso haja pasta em que constem pessoas físicas com sobrenomes iguais, a primeira pessoa que deve ser referida é a que apresentar o prenome com o menor número de letras. A gente viu isso em algum momento? Tem nada a ver, né, gente? Esse negócio de menor número de letras não tem nada a ver. Se os sobrenomes forem iguais, a gente passa a considerar a ordem alfabética do prenome. Então, isso aqui está errado, tem nada a ver. Questão de número 13. CESP, SEBRASP, UNB, IFAM 2018. O método geográfico considera a procedência do documento para a realização de seu arquivamento. E aí? É isso, né, gente? O método geográfico, ele vai analisar a procedência ou local. Então, tá certinho. Questão de número 14. CESP, SEBRASP, UNB, IFAM 2018. O método geográfico considera a procedência do documento para a realização de seu arquivamento? Exatamente isso, né? A gente acabou de ver um item bem parecido. Ele leva em consideração a procedência e o local para a realização do seu arquivamento. Tá certinho. Questão de número 15. CESP, SEBRASP, UNB e IFAM 2018. No método de arquivamento numérico simples, a ordenação é orientada pelo número do documento? É isso, né, gente? É exatamente isso. Tá certinho. Questão de número 16. CESP, SEBRASP, UNB, SEDUC, Amazonas 2011. O método de arquivamento numérico simples, além da ordem numérica, considera a data em que o documento foi produzido? Não, né, gente? A gente acabou de ver no item anterior que o numérico simples só leva em consideração o número. Então, esse item está errado. Quem leva em consideração a data é o numérico cronológico. Lembra? Cronos, Deus do tempo. Eu sempre gosto de fazer essa associação. Questão de número 17. CESP, SEBRASP, UNB, ANTAC 2009. O método numérico simples determina a numeração sequencial dos documentos, dispondo os números em 3 grupos de 2 dígitos cada um. Por exemplo, 52, 63, 19. Ou 19, 63, 52.
Tá errado, né, gente? Isso não é um numérico simples. Isso daí é o dígito terminal, que eu leio de trás para frente e separa em 3 pares. Então, essa questão está? Isso mesmo, erradíssima. Questão de número 18. CESP, Sebrasp, UNB e FAM 2018. A aplicação do método ideográfico, lembra que eu te dei a dica? Quando você vê a palavra ideográfico, que não é uma palavra tão comum do nosso dia a dia, você vai em cima dela e escreve assunto. A aplicação do método ideográfico de arquivamento é considerada complexa. Lembra que a gente viu que ele não era um método tão fácil, depende da leitura, da compreensão de diversas coisas? Então, isso está certinho. É correto falar que o método ideográfico ele é considerado complexo. Está certinho essa questão. Questão 19. CESP, Sebrasp, UNB, ANTAC 2009. No arquivamento por assunto ou ideográfico, pode ser adotado o método alfabético ou o método numérico. Até aqui tudo certo, né? Foi exatamente o que a gente viu. O método alfabético deve ser aplicado quando o volume e a diversidade de assuntos da documentação a ser arquivada forem pequenos. Isso está certo, porque se o número for muito grande, o alfabético pode levar ao erro. Então, isso que ele afirmou está certinho, tanto a primeira quanto a segunda afirmação. Questão de número 20. 20 e última. CESP, Sebrasp, UNB, FUB 2014. O método duplex é utilizado na classificação ideográfica dos documentos. Exatamente isso, né, gente? Lembra qual a classificação ideográfica? Eu tenho o duplex. Tá certinho. Certo? E o nosso gabarito ficou cortado aqui, mas você consegue ver que é verdinho, né? E dá certo a nossa questão. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Por mais que tenha sido extensa, ela acabou. E eu quero saber, você tem revisado? Você tem feito questões? É muito importante, viu? Manter a revisão em dia, a realização de questões. Não pode deixar isso para lá. Eu sempre falo aqui para vocês o quanto é importante fazer questões. E não se esqueça disso. Então, essa foi a nossa aula. Já estamos caminhando além do fim dessa aula para o fim do nosso curso. Então, fique conosco que falta pouco. Eu sei que nessa altura você já sabe bastante da arquivologia, mas falta bem pouco para a gente terminar. E você, claro, se revisar, se fizer questões, vai ter total condição de gabaritar a arquivologia na sua prova. Então, é isso. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente pelo Instagram, pelo site. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Vai ser um prazer sanar a sua dúvida. Até a próxima!